Olá, eu sou o professor Luiz Machado, coordenador do Grupo de Refrigeração e Aquecimento do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste vídeo vou apresentar para vocês uma pesquisa que estamos desenvolvendo aqui na universidade. É importante destacar que esse trabalho foi patrocinado pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. A pesquisa aborda os novos e ecológicos fluidos refrigerantes usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Os fluidos antigos, apesar de proporcionarem um bom desempenho dessas máquinas, apresentavam um elevado potencial de destruição da camada de ozônio. Esses fluidos eram chamados fluidos da primeira e segunda geração. Para resolver esse problema, fluidos da terceira geração foram desenvolvidos, com um potencial de destruição da camada de ozônio igual a zero. Um exemplo de fluido da terceira geração é o R407C, um fluido que faz parte do escopo dessa pesquisa. Fluidos da terceira geração, apesar de apresentarem potencial de destruição da camada de ozônio igual a zero, apresentam alto potencial de aquecimento global do planeta. Para resolver esse problema, foram desenvolvidos fluidos de uma última e nova geração, fluidos que apresentam potencial de destruição da camada de ozônio igual a zero e baixíssimo potencial de aquecimento global do planeta. Um desses fluidos é o R1234YF, indicado para aparelhos de ar-condicionado automotivos. Esse fluido faz parte também do escopo dessa pesquisa. Pois bem, feita essa pequena introdução, vamos explicar agora em mais detalhes o que vamos estudar com esses dois fluidos, o R407C, fluido da terceira geração, e o R1234YF, fluido pertencente à última geração. Na verdade, no interior dos tubos de uma máquina de refrigeração, esses fluidos escoam numa forma bifásica, constituídas pelas fases de líquido e vapor. O objetivo básico da nossa pesquisa é estudar o comportamento de três grandezas físicas associadas a esse escoamento. A primeira delas é a perda de pressão que o fluido sofre ao escoar pelas tubulações das máquinas. A segunda grandeza é a capacidade que o fluido tem para trocar calor com o ambiente ou produto externo aos tubos, como por exemplo os alimentos colocados dentro de uma geladeira. E a terceira grandeza associada ao escoamento bifásico do fluido é a massa de fluido refrigerante presente na máquina. O conhecimento dessas três grandezas é essencial para que engenheiros projetem máquinas de refrigeração mais baratas e eficientes. Muito bem, agora vamos explicar como que essas três grandezas, a perda de pressão, a capacidade de troca de calor e a massa do fluido refrigerante, escoamento bifásico, são medidas. Para isso a gente usa esse banco de testes, que vocês podem ver aqui uma visão geral dele. O banco de testes usado na pesquisa é constituído basicamente por 4 componentes. O primeiro componente é esse aqui, é uma microbomba, cuja função é promover o escoamento do fluido refrigerante dentro de todo o circuito. O segundo componente vem logo depois da microbomba, é o chamado pré-aquecedor. O pré-aquecedor, que está dentro dessa caixa, é constituído por uma serpentina de cobre envolvida por uma resistência elétrica. A função do pré-aquecedor é gerar a mistura bifásica com um determinado valor de título, que vai sair nessa posição e penetrar na seção de teste. O título nada mais é do que uma porcentagem que indica a quantidade de vapor presente na mistura bifásica. Pois bem,
Essa mistura bifásica com determinado valor de título passa pela seção de testes, que é um tubo retilíneo envolvido por essa resistência elétrica aqui, que a gente pode ver, tá? A seção de testes, ela é o coração do nosso sistema. É aqui que a gente faz a medida das 3 grandezas físicas que eu falei para vocês há pouco, né? A perda de pressão, a capacidade de troca de calor e a massa do fluido. A perda de pressão é medida entre esse ponto aqui e entre esse ponto aqui, tá? Através desse sensor que é chamado transdutor diferencial de pressão. Para a gente determinar a capacidade que o fluido tem de trocar calor, basta adicionar calor ao fluido, ligando-se à resistência elétrica e depois medindo-se a temperatura da parede da seção de teste e a temperatura do próprio fluido que circula aqui dentro, para isso usando termopares, como por exemplo esse que está posicionado aqui na entrada da seção de testes, tá? E para medir a massa do fluido refrigerante presente na seção de testes, para isso, uma vez que a máquina está operando num ponto determinado, né, com uma determinada temperatura, pressão e vazão, a gente comanda o fechamento dessa válvula solenoide que está na entrada e dessa válvula solenoide que está na saída da seção de teste. Com isso, o fluido refrigerante que estava passando dentro da seção de teste, ele é aprisionado. Em seguida, essa terceira válvula é aberta e o fluido é sugado através dessa mangueira amarela para o interior dessa garrafa, que é previamente evacuada. Se a gente tiver as leituras da balança antes e depois da transferência de massa, a gente consegue determinar qual é a massa de fluido refrigerante que estava presente no escoamento bifásico, né? Bom, por fim, o último componente do banco de testes é esse aqui, é o condensador, constituído de um tubo na forma helicoidal, onde circula o fluido refrigerante, e envolvendo esse tubo existe um segundo tubo, um tubo envelope por onde passa água gelada. Essa água gelada tem por função receber calor do fluido refrigerante bifásico, condensando esse fluido. Essa água gelada é produzida nessa outra máquina aqui, que é um banco de refrigeração de apoio, que é capaz de produzir água gelada em várias temperaturas, né? Desde 0 graus Celsius até 15, 20 graus Celsius. Por fim, a mistura bifásica condensada vai sair no estado líquido do condensador e vai retornar à microbomba, onde o ciclo é reiniciado. Pois bem, as 3 grandezas físicas que nós estudamos aqui, né, a perda de pressão, a capacidade de troca de calor do fluido e a massa do fluido presente na seção de testes, a gente realizou essas medições numa ampla faixa de temperaturas, vazões e títulos no banco de testes. Isso foi feito porque, na prática, a máquina de refrigeração opera também numa ampla faixa de valores de vazão, temperatura, título, dependendo da demanda de energia, de frio que está sendo pedida, né, nessa máquina. Então é muito importante a gente ajustar os valores desses parâmetros na máquina de refrigeração, no banco de testes nosso, né? Isso é feito através dessa interface gráfica que está aqui mostrada na tela do computador e que foi construída com a ajuda do software LabVIEW e também dessas 2 placas de aquisição de dados que estão mostradas aqui. Bom, primeiramente, eu vou explicar como é feito o ajuste do título que sai aqui do pré-aquecedor. Para isso, você tem que impor uma potência no pré-aquecedor. Essa potência é controlada por esses 2 dispositivos, que são exatamente os controladores de potência, né?
que recebe o sinal de potência desejada da interface gráfica. A vazão de fluido que circula pelo banco de testes, né? Ela é imposta na microbomba através desse driver, que também recebe o sinal da interface, e com isso você pode impor vazões aqui das mais variadas. A propósito, essa vazão ela é medida por esse dispositivo aqui, que é um medidor de vazão a turbina, cujo sinal é enviado exatamente para a interface gráfica, tá? E a outra grandeza que a gente tem que controlar é a temperatura e a pressão do fluido no circuito como um todo. Isso é feito através da temperatura da água gelada, que, como eu já tinha explicado, ela é obtida através daquela máquina que está ali atrás, né, que produz água gelada em várias temperaturas. Além disso, a temperatura e a pressão do fluido refrigerante no sistema depende também da massa de fluido refrigerante que é colocada dentro de toda a máquina. Para a gente adicionar massa ou retirar massa, a gente usa esse dispositivo aqui, que é chamado, né, de acumulador. Aqui dentro tem uma garrafa que armazena o fluido refrigerante. Por volta dessa garrafa circula água que vem através dessa mangueira, né? Essa água pode vir quente ou fria. Quando a gente quer colocar massa de fluido na máquina e, consequentemente, aumentar a temperatura e pressão da máquina, a gente faz passar a água quente. Assim a pressão aqui dentro aumenta e essa pressão alta aqui dentro empurra o fluido para dentro da máquina. Ao contrário, se a gente quer trabalhar com menos temperatura e menos pressão na máquina, no banco de testes, a gente passa água fria pelo acumulador. Com isso a pressão aqui dentro diminui e a pressão que está mais alta no banco de teste empurra o fluido para dentro da garrafa. Eu espero que todos tenham compreendido a essência do nosso trabalho. Eu queria falar também que essa pesquisa permitiu que 3 estudantes de mestrado concluíssem seus estudos. Além disso, outros 3 estudantes de doutorado estão prestes a defender suas teses. Como fruto dessa pesquisa, foram publicados vários artigos em congressos nacionais e internacionais, e também 2 artigos foram publicados no International Journal of Refrigeration, que é uma revista Qualis A1 da CAPES, e esses 2 artigos foram muito importantes. No mais, reiteramos os nossos agradecimentos à FAPEMIG por todo o suporte dado nesses trabalhos.